Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já venho pensando há uns dias e vem tocando muito no meu coração, não sei porquê. E hoje fui fazer uma corrida aqui, corri uns 4 km hoje de manhã e voltei a pensar muito em relação a isso. Então eu vou gravar um vídeo para falar sobre, e eu já peço que você, depois do vídeo, deixe a sua opinião para ver se faz sentido ou não isso que eu vou falar. É o seguinte, esse tempo que eu tô aqui na Europa, eu percebi que os europeus, né, principalmente os que vivem em países de primeiro mundo, que são muito desenvolvidos, que têm uma boa economia, as pessoas, elas não são muito ligadas à religião, né? Aqui eu tô tendo a oportunidade de conviver de fato com nativos. Convivi na Alemanha, na Inglaterra também, e agora no país de Gales. E eu vi que eles não são tão ligados, né, na questão da religião como a gente é. Mas eu parei para pensar, e hoje eu vejo a religião como uma ponte entre a gente e Jesus Cristo, entre a gente e Deus. Sendo assim, a religião ela é necessária, não para que você se torne um religioso, amante da religião, mas ela é necessária para que você se conecte com Deus, para que você conheça Deus, para que você tenha um relacionamento com Ele. Porque é isso que Ele quer, né? Que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, antes de acontecer, é preciso essa ponte entre a gente e Ele. E essa ponte é a religião. Mas, junto desse pensamento, eu parei para tentar entender o porquê que os países de terceiro mundo, como o Brasil, ou países mais pobres, são os mais religiosos, enquanto os países de primeiro mundo não são tão ligados à religião. E a lógica que eu cheguei foi a seguinte: você imagina, nós que somos brasileiros ou pessoas que vivem em países extremamente pobres, mas no Brasil a gente tem um número muito grande de pessoas que ganham o mínimo e literalmente se matam para tentar sobreviver no Brasil. E você imagina se não existisse a religião para conectar a gente com Deus. Afinal de contas, a gente também se apoia muito em Deus. Ele é como um porto seguro, um local de conforto para a gente quando a gente passa por uma situação difícil ou por um momento de dificuldade. E só quem é brasileiro sabe, a gente nasce, a gente passa anos da nossa vida trabalhando muito, mas passando dificuldade. Então você imagina, se não existisse a religião para conectar a gente com Deus, para conectar a gente com Ele, que é o nosso porto seguro, que é a nossa rocha firme para suportar esses momentos que só nós que vivemos de países assim sabemos como que é. Na minha visão hoje, se não tivesse a religião, não teríamos fé na vida. A gente não teria mais esperança de viver, porque a gente passaria a vida inteira trabalhando, se matando de trabalhar e sobrevivendo. E no final da vida, velhos já, a gente continuaria sem ter nada. Então você imagina, se não existisse a religião para conectar a gente com Jesus Cristo, com Deus, provavelmente a gente entraria em depressão, perderia as esperanças, não teria fé de uma vida melhor, não teria fé de que um dia as coisas iam dar certo, porque é através de Deus que coloca essa fé, essa esperança no nosso coração, para ter algum sentido a gente continuar trabalhando muito, mesmo passando dificuldade, mesmo passando sufoco, tendo a esperança de que um dia isso vai melhorar. Enquanto isso, em países muito desenvolvidos, as pessoas não passam por essas dificuldades, porque eles têm uma moeda forte, então o dinheiro deles vale alguma coisa. Eles conseguem comprar muitas coisas com o dinheiro. Eles ganham bem, ganham por hora trabalhada, então quanto mais trabalha, mais ele ganha. Eles conseguem morar em boas casas, eles conseguem dirigir bons carros,
casas e carros que no Brasil somente a classe A, aquele 0,5% consegue ter. Aqui, um cidadão mediano já tem acesso a tudo isso. Ele mora bem, ele dirige bem, ele vive bem e ele se alimenta bem. Porque as coisas aqui são acessíveis nesses países de primeiro mundo. Por esse motivo, imagino eu, que eles não têm o porquê de querer ter esse contato com o ser superior para tentar ter um conforto, ter uma esperança, ter fé na vida. Porque a vida deles foi bem do jeito que está. Muito diferente da nossa, que nasce no Brasil ou em outros países mais pobres. Eles não passam pela dificuldade que a gente passa de trabalhar e ter a sensação que o nosso dinheiro não vale de nada, de ter aquela sensação que você não consegue fazer nada com aquilo que você ganha, de ter que sempre comprar o mais barato para conseguir comprar, para conseguir se manter, vivendo sempre no limite, tentando sobreviver por anos e anos. Então, diferente da gente, eles não têm essa sensação de necessitar de algo, de crer em algo, de ter que se apoiar emocionalmente em algo. Por esse motivo, na primeira dificuldade que eles passam, eles entram em depressão. Em alguns países onde a população é mais feliz, a taxa de mortalidade é por conta de pessoas que se matam. Então, eu imagino que, no final das contas, é necessário Deus pegar as pessoas que crescem no meio da dificuldade, que passam anos da vida passando dificuldade, e conectar elas com Ele através da religião, e conectar essas pessoas com as pessoas que estão ali muito desenvolvidos, para que nesses momentos, numa dificuldade que a pessoa passe, do qual ela nunca teve na vida, ela tem alguém falando: calma aí, isso que você passa no meu país é normal, todo mundo passa praticamente a vida inteira, ou quase a vida inteira. Então eu acho que é isso que Deus faz quando Ele pega a pessoa de países pobres, conecta com Ele e leva essas pessoas às vezes para esses países de primeiro mundo, e conecta essas pessoas com pessoas que nunca passaram por uma dificuldade, mas que na primeira elas querem tirar a vida. É necessário essa conexão para eles entenderem que tem países onde a dificuldade faz parte da vida das pessoas, diferente da vida deles. Mas deixando bem claro que, no meu ponto de vista, a religião ela é só uma ponte para que você conheça Deus, para que você se relacione com Ele, para que você tenha uma vida junto dele. Então você não pode ser um alienado pela religião, um louco pela religiosidade. Você tem que ser alguém que procura ser como Jesus Cristo, não alguém que defende religiosidade, porque religiosidade é só uma ponte para você se conectar com Ele. Então você tem que ser fã, tem que ser um fiel servidor de Cristo, não da religião. Esse foi o pensamento que já vinha tocando no meu coração há um tempo. Não sei se faz muito sentido, é apenas o meu ponto de vista, mas comenta aí no vídeo o que você acha, se você pensa muito diferente disso, ou se você pensa algo parecido, que a religião é uma ponte para a gente se conectar, para a gente conhecer a Deus, e se faz sentido essa questão dos países muito desenvolvidos não terem muita a religião presente, por conta de as pessoas viverem vidas no qual elas não passam dificuldade. Então elas não vêem necessidade em querer se apoiar em um ser superior. Ao contrário disso, países como o Brasil ou países mais pobres, as pessoas precisam ter esse conforto de Jesus Cristo, ter esse apoio de Jesus Cristo, sentir a presença dele, esse conforto dele, porque senão a gente perde a fé na vida, a gente perde a esperança de viver, porque a gente passaria a vida inteira se matando de trabalhar para no final não ter nada, não conquistar nada, e saber que as nossas próximas gerações passarão pela mesma situação. Então, comenta aí o que é que você pensa a respeito disso. Vamos compartilhar aí, cada um a sua opinião, sempre respeitando um ao outro, mas cada um falando aquilo que
que você pensa, qual que é a sua opinião sobre o assunto, fechou? Tamo junto, valeu!